Bom, a gente vai passar rapidamente aqui, na verdade, no exemplo 4. Eu não vou resolver ele aqui nas videoaulas, tá? Para quem faz a disciplina na UFSCar comigo, eu devo resolver esse exercício aqui na aula síncrona, tá? Para quem eventualmente não faz essa disciplina comigo e está acompanhando essas videoaulas por algum motivo, né? Pode tentar fazer esse exemplo 4, que ele é bem interessante, tá? Ele é um sistema composto, né, por um elo, né, rotativo, né, uma barra ali, e um disco, né, um volante de inércia, movimentado aqui por um motor elétrico, no caso. Tá? Eu dou alguns parâmetros geométricos, de massa e tudo mais, mas o sistema é esse aqui, basicamente. Tá? Tem um elo rotativo, né, como se fosse um pêndulo, basicamente, né? E na ponta desse elo aqui em A tem um disco. E tem um motor elétrico aqui atrás, digamos, né, que aplica torque no disco, né, fazendo ele se movimentar aqui com um ângulo θ1, uma velocidade angular ω1, uma aceleração angular α1. Tá? Na modelagem, vocês vão notar que esse torque também afeta no movimento do pêndulo aqui, né, do elo rotativo também. Tá? Então, isso aqui é um problema interessante, né, com esse volante de inércia, né, é um mecanismo bastante usado para controle, né, para controle de movimento, né, e satélites, né, também tem um mecanismo parecido, né, com esse tipo de volante, onde o satélite, por exemplo, pode usar esse volante de inércia para movimentar, né, para controlar a atitude do satélite, controlar o posicionamento angular. Né. Então você pode ter três volantes de inércia parecidos com esses, né, movimentados aí por motores elétricos, que aceleram ou desaceleram esses discos, né, e mudam aí a posição do satélite espacialmente. Tá? Isso aqui também é um mecanismo usado em robôs e tudo mais. Algo bem interessante de se modelar, né, de se analisar bem. Como eu disse, né, eu vou fazer esse exemplo com quem faz a disciplina na UFSCar na aula 5. Né? Se você está acompanhando, né, e quiser saber a resposta final do problema, qualquer coisa me mande uma mensagem, um e-mail, né, eu ficarei feliz em responder também. Né? O exemplo 5 que a gente vai resolver aqui, né, também é um exemplo do Hibbeler. Tá? A gente tem uma turbina leve que consiste num rotor, né, acionado por um torque agindo no seu centro. Tá? Rotor é um componente mecânico, né, que gira, né, como o próprio nome meio que induz a gente a entender. Então, o rotor são essas pás dessa turbina. Né? Pode imaginar que é uma turbina eólica aqui com uma pá apenas. Num dado instante, o rotor está na posição horizontal, como a gente está vendo aqui, né? E tem uma velocidade angular de 15 radianos por segundo e uma aceleração 8 radianos por segundo quadrado no sentido horário. Né? Então, nosso rotor está girando no sentido horário aqui. O problema está pedindo para determinar força normal, força cisalhante e momento fletor numa seção transversal em A. Tá? Então, ele está pedindo essas duas forças, né? Força normal e cisalhante, e o momento fletor na posição A. Suponha que o rotor tenha 50 metros de comprimento e massa, falta um S aqui, massa de 3 kg por metro. É uma densidade linear aqui de massa. Né? Tá? Então, esse aqui é um problema um pouquinho diferente, tá? Talvez vocês já tenham até notado isso. Eu estou pedindo aqui o que ele chama de força normal, né? Força cisalhante, momento fletor em A, nessa seção A aqui, que é uma seção ali em numa posição a 10 metros do centro de giro aqui do nosso rotor. Vocês que fizeram estática há pouco tempo, ou no semestre anterior, talvez vão lembrar disso numa parte dessa disciplina lá, que chama de esforços internos e tudo mais. Né? O que são esses esforços internos? Né? São forças de reação, vamos falar assim, de resposta do material quando você tem movimento ou quando você tem forças ou torques atuando naquele sistema. Tá? No caso aqui a gente tem um torque
que está fazendo o sistema se movimentar a 15 radianos por segundo, com uma aceleração angular de 8 radianos por segundo ao quadrado. Por causa desse movimento, por causa do peso do sistema e tudo mais, né, o nosso corpo aqui, o nosso rotor, cada seção desse corpo também está submetida a esforços, né? E o material sente, entre aspas, esses esforços, né? Quem ainda não fez mecânica dos sólidos, né, resistência dos materiais, vai ver que essas forças aqui, né, força normal, cesariante, momento fletor, ajudam a gente a calcular as tensões, né, e deformações que aparecem em cada seção de um corpo, cada posição de um corpo ali. E você usa isso normalmente para dimensionar esse tipo de sistema, né? Então, se você quiser falar, ó, essa turbina tem que ter tanto de espessura, tem que ter tanto de momento de inércia, tem que ter tanto de área de seção transversal para suportar essas tensões aqui. Ou tem que ter tal material específico para ter uma certa massa e assim por diante. A gente não vai dimensionar isso, tá? Não é algo que a gente vai englobar aqui nessa disciplina, mas é para fazer uma conexão aí com estática, tá? Onde vocês veem força normal, cesariante, momento fletor, né? Vocês até fazem aqueles diagramas e tudo mais, e correlacionar aqui com dinâmica. O que é importante lembrar aqui, tá? Em estática, salvo exceções, né, os diagramas de força normal, cesariante, cortante, né, momento fletor, eles variam ao longo da posição, né? Então, no caso aqui, iriam variar, né, ao longo da posição no rotor, certo? Aqui, além disso, né, além de variar conforme a posição, essas forças, né, a força normal, cesariante e o momento fletor, variam ao longo do tempo, ou podem variar ao longo do tempo por causa do movimento da nossa hélice, da nossa turbina, tá? Então, é só para fazer essa conexão, né, e entender, né, que essa análise aqui teria de ser feita ao longo do tempo. A gente vai analisar só uma seção, só um instante de tempo específico, mas você pode analisar essas forças internas conforme o tempo está passando e tudo mais. Tá? Então, é só para vislumbrar um pouquinho isso. O próximo exemplo, de certo modo, vai ser algo nessa mesma linha também. Tá? Então, vamos passar para o exemplo 5. Tá? Lembrando, né, nosso movimento angular do rotor é horário, né? Então, ômega e alfa tem módulo de 15 radianos por segundo, alfa 8 radianos por segundo ao quadrado. Tá? Para resolver esse problema, eu vou adotar aqui, né, um sistema normal tangencial binormal, tá? Para fazer um pouquinho diferente dos casos anteriores, acompanhando aqui o movimento do ponto A, conforme ele está girando. Né? O nosso corpo, nosso rotor, ele tem um movimento de rotação pura aqui, obviamente. Tá? Então, vou considerar aqui um eixo NTB, para acompanhar o movimento do ponto A, e eu estou centrando, né, o nosso sistema de coordenadas normal, tangencial, binormal, móvel, aqui nesse ponto A aqui. Né? Então, eixo normal aponta para o centro da trajetória, né? Eixo tangencial é tangente à trajetória no sentido aqui da velocidade do nosso sistema, que está girando no sentido horário aqui. Então, a gente tem normal, tangencial e binormal aqui fora do plano, não interessa muito. Tá? Rotação positiva, né? O eixo binormal está entrando no plano, rotação positiva é no sentido horário para esse caso aqui, para esse sistema de coordenadas. Tá? Então, a aceleração desse ponto A, a gente pode escrever com base na aceleração normal e na tangencial, né? Porque o movimento é de rotação pura naquele ponto. Tá? Então, aceleração normal, lembrando, é v quadrado, tem módulo v quadrado sobre ρ, né? Ou seja, ρ ômega ao quadrado sobre ρ, ou a n igual a ρ ômega ao quadrado. Isso aqui é a aceleração normal ou centrípeta. E a aceleração tangencial é a aceleração angular vezes o raio da trajetória ρ aqui. Vou fazer o DCL no nosso corpo, tá? Lembrando que a gente quer que para esse problema, essas forças internas, esses esforços internos aqui, que são força tangencial, não, força cesariante, força normal e o momento fletor, tá? Então, vamos fazer o DCL do nosso corpo fazendo um corte, uma seção
uma seção aqui de corte, né, exatamente no ponto A. Aí a gente tem que resgatar algumas coisas lá de estática. Né? Você pode tanto desenhar a parte à esquerda aqui do ponto A, como corpo, ou a parte direita, tanto faz. Né? Eu optei aqui por desenhar a parte à direita aqui do corpo, tá? Não, sem motivo nenhum. Né? Você pode fazer um ou outro, tanto faz. A gente tem a força peso dessa seção do nosso corpo, tá? Exatamente no meio aqui do nosso rotor. Estou considerando que ele tem uma seção transversal constante, porque o problema não dá uma informação sobre isso. Né? Então, embora o desenho leve a gente a acreditar que essa seção transversal muda, vamos considerar aí que o CG está mais ou menos no meio. Tá? Então, essa porção aqui do nosso rotor, ele tem 15 metros aqui, porque a distância de A até o centro de giro é 10 metros. Então, o CG do nosso corpo está em 7,5 em relação a A, ou 7,5 em relação à borda direita aqui do nosso rotor. E nesse ponto aqui, no CG dessa seção, desse pedaço de rotor que a gente está analisando, a gente tem uma força-peso W aqui apontando para baixo. Tá? Na seção A, eu fiz um corte aqui nesse ponto. A gente tem o que? Né? As reações internas, né? Os esforços internos, que seriam essa resposta do material às forças que a gente está colocando no sistema. Né? Então, a gente tem momento, fletor, MA. Eu estou considerando aqui positivo os sinais, né? Só como convenção minha mesmo. Você pode fazer o contrário, né? Lá em estática, provavelmente o professor que deu isso para vocês tinha uma certa convenção. Pode ser essa, pode ser outra. Tá? Mas eu vou adotar positivo aqui. Então, MA positivo é horário nesse caso. VA é a força cortante, né, ou cisalhante, VA é positiva para baixo, né, então coloquei VA para baixo aqui, e força normal é para esquerda, aqui apontado no sentido do eixo normal NA. Tá? Então a gente tem esses três esforços internos aqui, força-peso aí atuando no sistema. Lembrando que aqui, né, a força-peso vai ter que ser correspondente a esse trecho do sistema que a gente está analisando. Então, realmente é como se a gente pegasse o rotor e cortasse ele em A e analisasse, né, a resposta do sistema conforme a força-peso desse trecho. Né? Então, a aceleração do CG desse corpo aqui vai ser bem no meio aqui, a 7,5 de distância em relação a A. Vai ter ainda aceleração normal em UN mais aceleração tangencial em UT. Né? A aceleração normal é ρ ômega quadrado. Né? O raio de trajetória, nesse caso, é o quê? É 10 metros, que é a distância do centro de giro até o ponto A. 10 metros, mais 7,5, né? Porque o CG está a 7,5 do ponto A ali. Né? Então, o corpo faz essa rotação aqui em torno do centro de giro. Tá? O meu desenho não está exatamente bom, mas é só para entender por que eu estou somando 10 mais 7,5. Por que não é 7,5 apenas? Porque o centro de giro está de 10 mais 7,5 ou 17,5 nesse caso, nesse problema. A velocidade angular do nosso corpo é 15 radianos por segundo ao quadrado, positivo no nosso sistema de coordenadas aqui. Então a gente tem 10 mais 7,5 vezes 15 ao quadrado. Né? O sinal não importaria nesse caso porque está elevado ao quadrado também. Isso aqui no eixo normal, né? Mais a aceleração tangencial, que é alfa vezes ρ. Então 8, que é 8 radianos por segundo ao quadrado positivo, vezes o ρ, que é 10 mais 7,5, né? Isso dá uma aceleração do CG de 3.937,5 UN, mais 140 UT aqui no nosso problema para essa seçãozinha aqui que a gente está analisando. Então, a gente tem essa aceleração do CG para esse trecho de rotor que a gente está fazendo a análise. Se a gente aplicar então a segunda lei nesse corpo, agora para achar os esforços internos, a gente tem então somatório de forças no eixo normal, massa, aceleração normal do CG. No eixo normal, a gente só tem a força NA aqui, a gente não tem nenhuma outra força, então a gente tem NA igual a massa
Massa do nosso corpo aqui vai ser o quê? 3 kg por metro, né, que é o dado que ele dá no início do problema, vezes os 15 metros aqui do nosso sistema. Então a gente tem 45 kg aqui. Vezes a aceleração normal, que é 3.937,5 que a gente calculou na etapa anterior. O NA, então, a gente tem como sendo 177.187,5 newtons positivo, né? Então, a gente tem esse valor aqui positivo dessa força normal aqui nesse caso, tá? Então, o problema, o NA que a gente adotou como positivo está correto, né? Ele está nesse sentido aqui de tracionar esse nosso corpo, né? Fazendo o somatório de forças no eixo tangencial, a gente tem então massa vezes aceleração tangencial, que VA positivo, né, mais força-peso igual a massa vezes aceleração do CG. VA a gente não conhece, né, mais força-peso. Massa é 45 kg, né, 3 vezes 15, conforme a gente analisou anteriormente, vezes a gravidade 9,8, tudo isso é igual a massa 45 vezes 140 de aceleração tangencial que a gente calculou anteriormente. Então, o VA também se mostra positivo e sendo 5.859 newtons aqui. Tá? Então, aqui são dois itens que o problema estava pedindo, né? O NA e o VA. E o sentido que a gente adotou, né, se mostrou correto, assim, sem pensar muito, na verdade. A gente só usou, né, o sentido positivo de N e de T. Tá? Então falta para a gente então calcular o momento fletor. Para isso, a gente aplica a equação de Euler. Né? Então, repetir o desenho aqui, agora fazendo somatório de momentos. Para facilitar nesse caso, vamos fazer o somatório de momentos em relação ao CG, justamente porque eu quero calcular o momento fletor. Tá? Aliás, não, eu poderia fazer em relação ao ponto A também, né? Eu estou fazendo em relação ao CG, você pode fazer em relação ao ponto A, e aí você elimina o torque de VA. Tá? Mas não tem muita diferença de fazer de uma forma ou de outra. Lembrando que o sentido positivo de rotação é horário, nesse caso, né, para o sistema de coordenadas que a gente adotou. Então, a gente tem o VA, no sentido que a gente adotou, ele está tendendo a fazer nosso rotor a girar no sentido anti-horário. Então, o VA faz torque negativo. Né? O torque é VA vezes 7,5, né? Não é 75, 7,5 metros aqui. E é negativo por causa do sentido, né, de torque que esse VA está fazendo, né, que é sentido anti-horário. Então, a gente tem menos VA vezes 7,5, a gente tem mais momento fletor MA, tudo isso é igual a ICG, que é 1 sobre 12 ml ao quadrado, aqui em relação ao CG, barra delgada, né, vezes a aceleração angular, que é 8 radianos por segundo ao quadrado positivos aqui no nosso caso. Então, a gente tem menos 5.859 que a gente calculou anteriormente, vezes 7,5, mais MA é igual a 1 sobre 12 vezes 45, que é a massa, vezes o comprimento no nosso corpo que a gente está analisando, que é 15 ao quadrado, vezes a aceleração angular, que é 8 radianos por segundo ao quadrado, e a gente tem um MA, finalmente, de 50.692,5 Nm. Né? A gente calculou o VA, MA e o NA, né, os esforços internos aqui no nosso problema. Lembrando, né, que esses três valores eles variam conforme o tempo passa, né? Então isso é importante nessa análise aqui na parte de esforços internos, né? Então se você estiver dimensionando um sistema desse e quiser saber, por exemplo, a distribuição de tensão no sistema, você tem que fazer isso ao longo do tempo, né? Conforme o movimento da hélice vai acontecendo. Né? Do contrário, você está particularizando um problema que não é único. Né? Você tem que analisar conforme o movimento do sistema ocorre. Tá? Então, problema interessante, né? Faz uma ligação aí com a parte de esforços internos.